Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e esse vídeo é para os militares das Forças Armadas, especificamente para os militares do Exército. Eu irei abordar as penalidades previstas no Regulamento Disciplinar do Exército, o R4, que é o Decreto 4346 de 2002. Esse decreto é relativamente novo e, analisando todo o seu conteúdo, nós verificamos que ele se encontra plenamente compatível com a Constituição Federal de 1988. É interessante mencionar também que existe uma portaria, a Portaria 107, de 13 de fevereiro de 2012, que regulamenta o procedimento no âmbito do Exército Brasileiro e prevê que o militar que estiver respondendo a uma sindicância, ele tem o direito de estar assistido por um advogado. Essa previsão nós encontramos a partir do artigo 15 dessa portaria, que inclusive faz menção expressa à aplicabilidade e observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, toda a regulamentação do Exército Brasileiro no que pertine a essa parte disciplinar, ela está em perfeita consonância com o texto constitucional. Vale lembrar ainda que as penalidades que ele abordar, que estão previstas no R4, elas são de cunho administrativo. Eu não irei tratar nesse vídeo acerca das penalidades aplicadas da prática de um crime militar. Os crimes militares, eles são apurados mediante um processo que tramita perante as auditorias militares e lá no julgamento do Poder Judiciário são outras as penalidades que são aplicadas. Aqui vai estar restrito realmente ao âmbito administrativo. As penalidades elencadas no R4, elas se relacionam com a prática de uma transgressão disciplinar. E o próprio regulamento, no seu artigo 14, estabelece o que é uma transgressão disciplinar. O artigo determina: transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio, ofensiva à ética, aos deveres e às obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou ainda que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. O anexo 1 do regulamento, ele apresenta um rol das transgressões disciplinares que, se forem praticadas pelo militar, autorizam em tese as penalidades que trataremos a seguir. No anexo, nós encontramos 113 itens descritivos das transgressões disciplinares. É um item bem extenso, típico do direito administrativo sancionador. O regulamento esclarece ainda que a classificação, se a transgressão será leve, média ou grave, deverá seguir os critérios estabelecidos nos artigos 16, 17, 19 e 20, que vai tratar das agravantes, das atenuantes e ainda vai estabelecer o que deve ser levado em consideração pela autoridade para fins de punição. Então, a competência desta classificação fica a cargo da autoridade competente para tal aplicação. O objetivo da punição disciplinar também vem esclarecida no próprio regulamento, agora no artigo 23, que esclarece: a punição disciplinar objetiva a preservação da disciplina e deve ter em vista o objetivo educativo ao punido e à coletividade a que ele pertence. As penalidades disciplinares, elas estão previstas nos artigos 25 a 32. São um total de 7. São elas: primeiro, a advertência. A advertência, ela vem prevista no artigo 25 do R4, é a forma mais branda de punição, ela é aplicada oralmente e de forma reservada ou ostensiva. Quando ela for aplicada na forma ostensiva, ela poderá ser feita na presença dos superiores ou no círculo de seus pares. Não constará alterações do punido, mas ela deverá ser registrada somente para fins de referência na ficha disciplinar individual do militar. A segunda penalidade é o impedimento disciplinar. Vem previsto no artigo 26. O transgressor, ele não poderá se afastar da organização militar, mas ele pode realizar trabalhos na unidade em que serve.
Essa punição, ela será publicada no boletim interno, e essa é uma diferença da primeira punição, que é a advertência, que não há publicação no boletim interno. Não constará igualmente alterações do punido, mas deverá ser registrada também somente para fins de referência na ficha disciplinar individual. Essa penalidade de impedimento disciplinar, ela não pode ultrapassar o prazo de 10 dias. A terceira penalidade é a de repreensão. Ela vem prevista no artigo 27. Ela é feita por escrito, uma diferença da advertência que é oral, e ela também é publicada no boletim interno. É uma censura energética. Esse é um termo utilizado pelo próprio regulamento disciplinar do Exército. A quarta penalidade é a detenção disciplinar. Ela vem prevista no artigo 28 e ela é conceituada como sendo um cerceamento da liberdade do punido disciplinarmente. O militar, ele fica privado da sua liberdade, devendo permanecer no alojamento de sua subunidade ou em local determinado pela autoridade que aplicou a punição. O militar detido, ele não poderá permanecer no mesmo local dos presos disciplinares. Em casos especiais, se o detido for oficial ou aspirante a oficial, poderá, a critério da autoridade que aplicar esta punição, ficar detido disciplinarmente em sua residência. O detido, ele comparece a todos os atos da instrução e serviço, exceto na escala de serviço externo. Essa penalidade, ela não pode ultrapassar o prazo de 30 dias. A quinta penalidade é a prisão disciplinar. Ela vem prevista nos artigos 29 a 31 do regulamento. O militar, ele é privado da sua liberdade, permanecendo preso em local próprio e destinado para tal fim. Os militares de círculos hierárquicos diferentes não poderão ficar presos no mesmo local. Mesmo em caso de prisão disciplinar, a hierarquia ela deve ser observada. O preso disciplinar fará suas refeições no local em que estiver cumprindo a sua punição. O comandante, ele irá designar um local para a prisão dos oficiais no aquartelamento e dos militares nos estacionamentos e marchas. Essa penalidade também não pode ultrapassar o prazo de 30 dias. E em casos especiais, se o punido for oficial ou aspirante a oficial, poderá, a critério da autoridade, ficar preso disciplinarmente em sua residência quando a prisão domiciliar não for superior a 48 horas. Essa punição, ela será publicada no boletim interno da organização militar, exceto para as autoridades descritas no artigo 10, incisos 1 e 2 do regulamento disciplinar, que é o comandante do Exército e os que estiverem subordinados sob os seus comandos, chefia e direção. Se na organização militar não tiver instalações adequadas, cabe à autoridade que aplicou esta punição solicitar a um escalão superior tal local para fins de cumprimento. A sexta e a sétima penalidade, que é o licenciamento e a exclusão a bem da disciplina, elas vêm tratadas conjuntamente no artigo 32. Consistem no afastamento ex officio do militar das fileiras do Exército. O licenciamento é aplicado ao praça sem estabilidade, ou seja, são aqueles com menos de 10 anos de tempo de efetivo serviço militar, e aos oficiais da reserva não remunerada. A exclusão a bem da disciplina será aplicada também ex officio a aspirante a oficial e ao praça com estabilidade garantida, ou seja, aqueles que têm 10 ou mais anos de serviço efetivo militar. Essas são as penalidades previstas no regulamento disciplinar do Exército. Como são penalidades, o rol é taxativo, não pode se aplicar nenhuma penalidade que não esteja prevista no R4 para fins de punição disciplinar no âmbito administrativo. Desejo a todos bons estudos.